Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. A gente vai falar de tudo sobre essa reunião do próximo dia 21. Se você não estiver tão bem informado, aqui você vai saber de tudo, inclusive qual vai ser o futuro do Wagner Pires se a votação for favorável para tirar ele do comando do Cruzeiro. Lembrando que seria algo temporário, ele ficaria afastado por 120 dias e a gente vai contar isso já para vocês na sequência do vídeo, passo a passo de como vai ser essa votação. Mas antes da gente começar a trazer as informações, eu queria dizer para vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o nosso parceiro aqui no canal, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Para você ficar sempre muito bem informado, você recebe as notificações do seu time em tempo real na tela do seu celular. Para você baixar, é só acessar o primeiro link na descrição do vídeo. E agora a gente vai para o nosso vídeo trazendo todas as informações dessa reunião do próximo dia 21. A reunião acontece, como a gente falou, no dia 21 às 19 horas. E a gente vai trazer os passo a passo, como a gente falou. E vamos começar no padrão, como começa essa reunião. Vai começar com o pronunciamento da acusação, 30 minutos de fala da acusação contra a diretoria do Cruzeiro, no caso o Wagner e os seus dois vices. E na sequência, a defesa deles vão poder falar também por 30 minutos. Não está aberto inscrições para outros conselheiros terem direito de fala nesse primeiro momento. Aí muita gente perguntando também como vai funcionar a votação. Isso o Zezé Perrella ainda não confirmou. O Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube, ele não informou exatamente como vai ser essa votação, mas a gente sabe que não vai ser através de urnas e nem cédulas, ou seja, provavelmente eles vão ter que votar através do microfone. Para quem assistiu o impeachment da Dilma, deve ser algo parecido, porque o Zezé Perrella já divulgou que a votação vai ser aberta, ou seja, todo mundo vai saber o voto de todo mundo. E aí tem também a pergunta que sempre rola de quantos conselheiros estarão presentes, porque a gente sabe a porcentagem que precisa de votos para a gente ter aí um possível afastamento do Wagner Pires. A expectativa tanto da situação quanto da oposição é que tenha mais ou menos aí 300 conselheiros, inclusive o lugar que foi alugado aí para essa reunião, para essa votação, tem capacidade exatamente para 300 pessoas. Então a expectativa é que tenha mais ou menos 300 conselheiros ali para votar esse possível afastamento do Wagner aí da presidência do Cruzeiro. A gente falou de 300 pessoas que são esperadas em média e a gente tem aí a necessidade da metade dessas pessoas que estiverem presentes, mais uma votar a favor do afastamento para que o Wagner seja afastado. Ou seja, se tiver ali presente 100 pessoas, 51 pessoas têm que votar a favor do afastamento para que seja aí afastado por 120 dias do cargo de presidente do Cruzeiro, o Wagner Pires, e os seus dois vices também serão afastados por conta dessa votação, se tiver aí a metade dos votos, mais um. Aí a gente falou aqui também sobre a segurança do local, muita gente perguntando, inclusive por conta da invasão que teve na Toca da Raposa, as brigas que vem tendo no estádio também com as torcidas organizadas, vão ser contratados aí seguranças particulares para fazer a segurança do local e também vai ser acionado aí a polícia militar para fechar ali o entorno do local para evitar maiores problemas. A gente sabe que provavelmente a gente vai ter manifestação de torcedores, inclusive já estão sendo divulgados aí para a torcida ir para o local na hora da votação, até para marcar presença ali, para impor a sua opinião, dizer se é a favor ou contra dessa votação. Então a expectativa é que tenha sim torcedores no local, mas vai ter também segurança para evitar problemas. Aí vem a questão que mais a gente está sendo perguntado. Sempre que a gente posta lá no Diário Celeste, no Facebook, Instagram, Twitter, a galera sempre pergunta em relação à transmissão, porque tem muita gente que mora fora de Belo Horizonte, longe, ou até trabalha no horário e não pode acompanhar isso pessoalmente lá, não pode estar lá na porta, como a gente falou. Então eles perguntam em relação às transmissões. O Zezé Perrella já enviou o ofício aí para credenciamento das emissoras aí, canais, tanto de TV, internet, para eles fazerem as transmissões em tempo real ou então a cobertura da forma que acharem melhor, gravar vídeo, alguma coisa do tipo. Tanto as emissoras de rádio, televisão, quanto também os portais aí de internet que cobrem o Cruzeiro, será possível fazer esse credenciamento para cobrir aí essa votação. Uma das reuniões mais importantes aí do atual momento do Cruzeiro, vai definir obviamente o futuro do nosso clube aí, que vem sofrendo muito com a atual diretoria, com várias denúncias. E então, obviamente, a gente deve ter alguma emissora de televisão ou de rádio fazendo cobertura ali em tempo real, com algum programa esportivo, ou então até mesmo canais de internet, como o próprio Diário Celeste, se fizer o credenciamento, vai sim poder fazer a cobertura completa. E aí, quem comanda essa reunião para votar vai ser o Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro.
junto com o seu vice-presidente e o primeiro e segundo secretário. Essa ordem aí de quem vai comandar a reunião está no estatuto do clube, então eles estão apenas cumprindo, né? Obviamente quem lidera é o presidente, o vice-presidente e o primeiro, segundo secretário do Conselho Deliberativo do clube. E aí muita gente perguntando também se o Wagner for mesmo afastado, quem é que comanda o Cruzeiro, né? Quem vai comandar o clube? Vai ser criado um comitê gestor e um conselho consultivo, ou seja, aí eles vão organizar isso no próprio dia da votação, com todos que estiverem lá presentes, todos os conselheiros que estiverem presentes. E aí, conselheiros notáveis, né, grandes empresários que têm grande participação no Cruzeiro, obviamente vão participar disso, não estarão no dia a dia do clube ali, mas vão participar inteiramente das decisões que vão ser tomadas nos meses, nos dias em que tiverem no comando do clube. Então aí no próprio dia da votação a gente já vai ter informação se a votação acontecer favorável ao afastamento do Wagner, a gente já vai ter aí esses conselhos criados aí para a administração do clube pelo período de 120 dias. A gente está falando aqui 120 dias porque também muita gente pergunta sobre o futuro do Wagner Pires. Essa votação já não é em definitivo, ou seja, se o Wagner for votado e ficar afastado, ele continua sendo o presidente e os seus vices também continuam sendo vices-presidentes do Cruzeiro, só que eles não vão poder atuar por 120 dias. Isso é uma ação para que aconteça as investigações, ou seja, eles vão ser afastados do cargo, permanece sendo o dono do cargo, mas não podem exercer suas funções para que aconteçam as investigações. Aí nesse prazo de 120 dias, o Zezé Perrella, presidente do conselho, vai ter que elaborar um relatório e convocar uma nova reunião para aí sim uma votação em definitivo para o retorno do Wagner Pires ou então afastamento em definitivo do presidente do Cruzeiro junto com seus vices. E aí, só deixando claro que o Zezé Perrella tem que convocar essa reunião antes do dia 120. Então eles ficam afastados por 120 dias e o Zezé Perrella tem que convocar a reunião antes do dia 120. E aí nessa reunião vai ser necessário 2/3 dos votos para que eles sejam afastados de vez dos seus cargos no Cruzeiro. Então esse período de 120 dias é onde o Conselho vai ter a oportunidade de avançar as investigações para tentar de vez afastar eles em definitivo depois do dia 120 dos cargos de presidente, vice-presidente do Cruzeiro. Então a gente vai ter essa reunião no próximo dia 21, acontece às 19 horas. A gente já teve até, podemos dizer, uma manobra do Wagner Pires muito estranha, né? Ele convocou uma reunião, uma assembleia do Conselho Deliberativo do Cruzeiro para o mesmo dia em que o Zezé Perrella convocou essa reunião para votar o afastamento dele. Ele convocou essa assembleia no mesmo dia. O próprio Zezé Perrella disse que foi sim uma manobra dele para tentar aí, podemos dizer, enfraquecer a votação do Conselho, mas a gente deixa claro aqui também que obviamente ele não deve conseguir isso. O Zezé Perrella já havia convocado muito antes dele, já havia sido emitido o ofício de convocação para essa reunião. Então a gente fica no aguardo, na expectativa de ver esse dia 21, que é um dia muito importante para o futuro do Cruzeiro, que vem sofrendo muito aí politicamente. Também isso resulta em péssimos resultados dentro de campo. O Zezé Perrella falou ontem em entrevista à Rádio Itatiaia que tem salários atrasados, divulgou valores, divulgou tudo. Para quem quiser ver é só acessar o site da Rádio Itatiaia que vai poder acompanhar aí mais em texto. E também eu acho que tem um áudio da entrevista do Zezé Perrella para a Rádio Itatiaia. Então a gente tentou organizar um pouquinho de como vai funcionar, qual o futuro do clube depois dessa votação, para detalhar certinho para vocês que ainda não entenderam muito sobre o que vai acontecer no dia 21 nessa votação. Então a gente tentou detalhar para vocês, a gente não sabe exatamente como vai funcionar a questão de cobertura, mas obviamente deve ter sim transmissão nas redes sociais, pelo menos deve acontecer alguma. A gente fica também informando vocês, assim que estiver mais próximo do dia 21 a gente vai detalhando, se tiver transmissão, obviamente a gente vai divulgar para todos vocês. Então fica ligado aqui no Diário Celeste no YouTube, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o gostei que nos ajuda muito. A gente está tentando alcançar a marca de 30 mil inscritos, essa semana a gente chegou à marca de 28 mil, então estamos bem perto aí dessa marca. Siga acompanhando o Diário Celeste com as notícias exclusivas do Cruzeiro no dia a dia aqui no YouTube. Se inscreva, deixa o gostei e até a próxima. Lembrando que no sábado sai o pré-jogo de Cruzeiro Internacional, partida que acontece neste sábado pelo Brasileirão. Cruzeiro em busca da reabilitação, a gente apoiando sempre. A gente vai trazer aqui o pré-jogo com todas as informações dessa partida.